Vamos conhecer o Sikhismo, que nasceu lá no século XV, na vibrante região do Punjab, na Índia. Nosso papo vai ser sobre a história, a teologia e as práticas que fazem dessa fé algo tão único. E para começar, vamos direto para a frase que deu o pontapé inicial em tudo. Numa época de muita, mas muita divisão religiosa, o fundador, Guru Nanak, fez uma proclamação que soou revolucionária. Não há hindu, não há muçulmano. Ele não estava negando que essas religiões existiam, claro que não. O que ele estava dizendo era algo muito mais profundo, que diante do Criador único, esses rótulos que a gente usa para se separar, eles simplesmente perdem o sentido. Para a gente entender bem o sikhismo, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai direto no coração da teologia deles. Depois, vamos acompanhar a história dos seus mestres. Aí, a gente vai ver como a Escritura Sagrada se tornou um guia vivo, vamos entender a identidade bem particular dos seus seguidores e, por fim, descobrir como essa fé toda se transforma em ação no dia a dia. Então, vamos começar pelo alicerce de tudo, a ideia de Deus no sikhismo. É uma visão, olha, que se destaca por um monoteísmo super rigoroso. A base de toda a crença Sikh pode ser resumida nesse símbolo aí, Ik Onkar. Isso quer dizer, basicamente, existe um só Criador. Para os Sikhs, Deus, a quem eles chamam de Waheguru, não é uma figura distante lá no céu. Pelo contrário, é uma presença que está em tudo, em toda a criação. Uma presença sem gênero, sem forma, sem um nome específico que possa limitá-la, é a realidade única por trás de tudo que existe. Tá, mas como é que se vive essa crença na prática? Guru Nanak deixou um caminho bem claro, com 3 deveres bem simples e ao mesmo tempo muito poderosos. Primeiro, manter Deus sempre presente na mente, meditando. Segundo, trabalhar de forma honesta, sem passar ninguém para trás. E terceiro, compartilhar o que se ganha com quem precisa. Ou seja, é uma espiritualidade para ser vivida aqui, no mundo, e não isolada dele. Agora, vamos ver como aquela sementinha plantada por Guru Nanak foi crescendo ao longo de mais de 200 anos, passando pelas mãos de uma sucessão de 10 mestres, 10 gurus humanos. Essa linhagem de gurus foi construindo a fé, passo a passo. O Guru Nanak foi o grande visionário. O Guru Angad deu aos Sikhs uma escrita própria, a Gurmukhi. O Guru Arjan Dev juntou todos os escritos sagrados e, um ponto crucial, se tornou o primeiro mártir da fé. E o 10º e último guru humano, o Guru Gobind Singh, foi quem deu a forma que o sikhismo tem hoje. E esse momento do martírio é um divisor de águas. A execução do Guru Arjan Dev não foi só uma tragédia pessoal, não. Foi o evento que forçou a comunidade a mudar. Aquela fé, que até então era totalmente pacífica, se viu obrigada a encarar a tirania de frente e a entender que, às vezes, é preciso se defender. A resposta a esse martírio veio logo em seguida. O filho do Guru Arja, o 6º guru, Hargobind, criou o conceito de Miri Piri. Ele passou a carregar 2 espadas. Uma, a Miri, representava o poder no mundo, a política. A outra, a Piri, a autoridade espiritual. A mensagem era bem clara. A espiritualidade precisa ser protegida e os Sikhs têm o direito e o dever de se levantar contra a opressão. Isso, claro, abriu uma discussão filosófica enorme. Como equilibrar o poder espiritual e o poder temporal sem que um acabe corrompendo o outro. Ok, depois de 10 gurus humanos, a quem os Sikhs recorreriam em busca de orientação? A resposta está na escritura sagrada deles, que, olha, tem um status que é único entre as religiões do mundo. Com suas 1430 páginas, o Guru Granth Sahib é muito mais que um livro. Pensa só, eles não chamam de páginas, e sim de Angs, que significa membros. Isso porque o livro é considerado o corpo vivo do Guru. Por isso mesmo, ele é tratado com a mesma reverência que se teria por um mestre humano, de carne e osso. E ele é único em vários aspectos. Foi compilado pelos próprios fundadores da fé. Seu conteúdo não é organizado por assunto, como a gente poderia imaginar, mas sim por 31 escalas musicais, os rags, feitos para despertar emoções específicas. E o mais impressionante, ele inclui textos de santos de outras tradições, como o muçulmano Kabir e o sufi Farid. Isso só reforça a mensagem universal do sikhismo. Desde 708, ele é o guru final e eterno. Agora vamos falar da identidade visível, do código de conduta que define um Sikh iniciado. Foi o 10º guru, Gobind Singh, quem formalizou essa identidade quando criou a Khalsa, que é a comunidade dos puros. Os membros da Khalsa adotam 5 artigos de fé, os famosos 5Ks, e cada um deles tem um simbolismo bem profundo.
O cabelo sem cortar, por exemplo, representa a aceitação da forma que Deus nos deu. O pente de madeira, a disciplina. O bracelete de aço é um lembrete constante do elo com o guru. A roupa íntima especial, o autocontrole. E a espada, o dever de defender a justiça e os mais fracos. Mas a identidade Sikh vai muito além do que se vê por fora. Existe uma batalha interior que é central na fé. Uma luta contra o que eles chamam de os 5 ladrões. Pensa neles como aqueles impulsos que roubam a nossa paz. A luxúria, a raiva, a ganância, o apego às coisas e, claro, o ego. O caminho Sikh não é fingir que esses impulsos não existem, mas sim transformá-los, cultivando as virtudes opostas. O contentamento, a compaixão, a humildade, o amor e a verdade. É uma jornada de autodomínio que, no fundo, faz sentido para qualquer pessoa. E para fechar, como é que todos esses princípios, a teologia, a história, a identidade, se transformam em ação no mundo real? Bom, a fé Sikh é, em sua essência, uma fé de serviço ao próximo. Talvez a instituição mais conhecida e poderosa do sikhismo seja o Langar. É uma cozinha comunitária que existe em todo o templo Sikh e ela serve refeições gratuitas para qualquer pessoa que aparecer por lá. Não importa se é rico, se é pobre, qual a religião, qual a casta, todo mundo senta junto no chão para comer a mesmíssima comida. É a igualdade na sua forma mais pura e radical. A ética Sikh, na prática, se apoia em 3 ideias. Seva, que é o serviço voluntário, feito de coração. Dasvand, que é o princípio de doar 10% da sua renda para caridade. E, por fim, toda a oração Sikh termina com as palavras Sarbat da Bala, que é um pedido pelo bem-estar de toda a humanidade, não só dos Sikhs.